Abram suas Bíblias em 1 João 2. 1 João capítulo 2. Irmãos, nós temos, durante a semana, no nosso grupo de colunas intercessoras, quem tem acompanhado tem orado por uma criança de 4 anos. O nome dela é Ravi. Nossa irmã Ana, eu estou com eco. Nossa irmã Ana, ela pediu oração no meio da semana por uma criança de 4 anos chamada Ravi. Inclusive até já veio aqui na igreja. Uma criança bem alegre, bem feliz, e ela estava comendo amendoim, imagine, comendo amendoim, um caroço, ele desceu, foi parar no pulmão. Só que até aí, nada foi percebido, só que esse caroço lá no pulmão, ele começou a desenvolver, na própria criança, uma doença muito rara. Então assim, ela vai ser submetida a uma bateria de exames, cirurgias. Orem por ela. Era uma criança bem animada, bem alegre, agora não está respondendo a nada. E aí os médicos descobriram essa doença, que o nome é até difícil de pronunciar, não me passou o nome, é bem difícil, porque é uma doença rara, e ela tem apenas 4 aninhos. Então orem, coloquem nas suas orações, Ravi, para que Deus venha entrar com providência, venha fazer a vontade dEle. A gente sabe que Deus opera milagres, mas dentro da vontade dEle. Então orem, coloquem nas suas orações, o jovem, o pequeno Ravi. Muito bem, amados, nós estamos seguindo em frente nessa caminhada pela manhã, no desafio de andar como Jesus andou. E a gente vai aprender ou reaprender algumas lições nas Escrituras de maneira muito prática, porque não basta, como foi falado no domingo passado, não basta simplesmente a gente dizer, olha, eu conheço Jesus, é o meu Salvador, é o Filho de Deus, mas se esse conhecimento ele não faz uma diferença prática na vida, a gente vai continuar perdendo tempo, e pior, a gente pode se enganar achando que conhece a Jesus. E aí é perigoso chegar no final da vida, quando Jesus ele chama todos para prestarem contas a Ele, e essa prestação de contas envolve crentes e descrentes. Os crentes prestaram contas não para ir para o inferno, mas para receber galardão, está lá em Corinto. Os descrentes prestarão contas, mas serão condenados, e serão lançados no lago de fogo, como Jesus disse, juntamente com o diabo, os enganadores e toda aquela lista descrita em Apocalipse no finalzinho do livro. É importante porque proferir que conhecemos a Jesus, e esse conhecimento ele não traz uma mudança prática significativa nas nossas vidas, a gente tem que sentar, parar, sermos confrontados pela palavra de Deus e entender por que essa mudança não está acontecendo. Pastor, eu conheço Jesus, Jesus é o meu Salvador, eu tenho convicção da minha fé, mas eu continuo com pensamentos ruins, eu estimulo esses pensamentos ruins, as minhas palavras não agradam a Jesus, eu não sei me controlar, eu não sei agir da maneira que eu deveria agir. Por que isso, pastor? Quando isso acontece, é até louvável. A pessoa está reconhecendo que precisa mudar, está até se esforçando, mas não está vendo essa mudança prática. O pior é quando os pensamentos ruins continuam, a prática que não é bíblica continua, a atitude que não glorifica o nome do Senhor no dia a dia continua, e a pessoa simplesmente diz, olha, para mim está tudo de boa, está tudo em paz. Isso é o mais perigoso. Os dois são perigosos, mas esse segundo exemplo é mais perigoso ainda. Então, qual o objetivo dessa série de mensagens, os domingos pela manhã? Olhar para a palavra de Deus, entender essa palavra maravilhosa e deixar que o Espírito Santo, ele trabalhe nas nossas vidas, nos estimulando de maneira prática a viver essa palavra. Pai, obrigado, Jesus. Reconhecemos a grandeza do Teu ser, através de todos os relatos na Tua palavra. Relatos esses que, Senhor, então muito obrigado, Senhor, por essa palavra que é viva e que causa mudança permanente. Meu Deus, tem muitas pessoas
lutando, Senhor, contra a própria carne, muitas que desistiram, Senhor, muitas que se acomodaram, mas nós sabemos que, como a Tua palavra revela, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Pai, mesmo diante desse grande desafio de andar como Jesus andou, nos capacita, Senhor, nos faz entender o nosso chamado, nos faz entender que essa obra sobrenatural que começou nas nossas vidas, ela será completada até o dia de Cristo. E nós nos humilhamos, Senhor, porque para isso é preciso humilhação, para reconhecer que o Senhor é grande e que nós somos pequenos. Então ouve as nossas orações, Senhor, porque queremos mudar enquanto o Senhor não voltou, e se estamos aqui, é porque é uma oportunidade para que o Senhor possa efetuar essas mudanças que tanto precisamos. Obrigado, Jesus, porque quando adentramos aqui, o Senhor já estava, e nos alegramos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Te amamos, Senhor, te amamos e reconhecemos o Teu carinho e a Tua tão maravilhosa salvação, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, pois é nesse nome que oramos. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Você está com sua Bíblia aberta em 1 João capítulo 2, versículo 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que diz, olha só, aquele que diz que permanece nele, deve fazer o quê? Notaram que isso aqui é prática. João está dizendo, você está proferindo que anda nele, esse nele aqui é Jesus. Você diz que anda nele, você profere a sua fé. Se você faz isso e não é opcional, aquele que diz que permanece nele, esse deve, é dever, também andar, é prática, assim como ele andou. Irmãos, a gente tem ouvido, você vai escutar se ainda não ouviu, alguém dizer assim, mas Jesus é Jesus e eu sou eu, é verdade. Mas Jesus, na palavra de Deus, nosso alimento fornece todas as ferramentas para que possamos andar como ele andou. Se a Bíblia diz que eu devo, é uma orientação, na verdade é uma ordem para mim, e se eu digo que eu não posso cumprir, eu estou dizendo que Deus não sabe cuidar de mim enquanto filho e ele como pai, porque ele está pedindo, na verdade está mandando algo para eu fazer que eu não posso fazer. Que Deus é esse que manda eu fazer algo que eu não posso? Deus está dizendo, Marcelo, se você diz que permanece em mim, é seu dever também andar como eu andei. E aí a gente precisa olhar para a palavra do Senhor e sintetizar a palavra de Deus naquilo que concerne a minha caminhada cristã. Porque o meu caminhar cristão é diferente do seu. E como a Bíblia ela é ferramenta para o meu caminhar cristão, a minha forma de andar olhando para a palavra de Deus, ela pode ser diferente da sua maneira de caminhar olhando para a mesma palavra. O foco é Jesus. Mas como somos pessoas diferentes, temos vontades, sentimentos únicos, temos uma bússola, que é Jesus. E dentro desse contexto, eu posso olhar para a palavra do Senhor, ela vai atender às minhas necessidades na minha caminhada para o propósito que eu fui chamado. E você tem um chamado também. A pergunta é, qual é esse chamado? Porque, irmãos, diante de uma multidão, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Diante de uma multidão, Jesus chamou. Jesus chamou pessoas, e a Bíblia revela para a gente, você já ouviu isso, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado é para todos, mas a escolha soberana, ela é limitada, e isso é fato. E a Bíblia nos ensina claramente que nós, como cristãos, devemos moldar a nossa vida de acordo com o procedimento de Cristo. Eu não posso focar apenas numa instituição religiosa, eu não posso focar a minha vida na vida de outra pessoa, senão a pessoa de Cristo. A Bíblia nos estimula isso o tempo todo, só que a gente precisa entender com clareza o que é que ela fala a respeito do nosso chamado. Repare o que Jesus disse diante de uma multidão, Mateus 11, a partir do versículo 28. Mateus 11, 28, versículo 29 e 30. Mateus 11,
versículos 28, 29 e 30. A Bíblia diz assim, ó: Vinde a mim quem? Todos. Mas todos que têm uma característica específica. Qual é essa característica? Cansados e sobrecarregados. Aí entra também um divisor de águas, porque muitas pessoas vão dizer assim: olha, eu estou indo muito bem na minha caminhada cristã. E se está tudo muito bem, tudo na maré mansa na caminhada cristã, tem alguma coisa, porque a caminhada cristã, ela traz uma certa dificuldade, mas não uma dificuldade que te afasta, mas uma dificuldade que causa arrependimento, que traz aprendizado da palavra de Deus, porque o diabo ele tenta, mas Deus nos prova. E quando o diabo tenta, é para te derrubar. E quando Deus nos prova na caminhada, é para aprovar. Jesus diz: olha, vinde a mim todos. Quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porque Jesus é a bússola, ele fala e garante: e eu vos aliviarei. Ele diz mais nesse chamado: tomai sobre vós o quê? O meu jugo. Irmãos, o que é que significa isso? Eu já falei aqui, canso de falar, aliás, não me canso de falar. Toda manhã eu acompanho o noticiário rural, o noticiário do campo, até porque passei a minha infância numa terra onde a predominância de campo era muito clara, a Cajutiba. Então eu via sempre nas sextas-feiras, quintas e sextas-feiras, o boi, o gado, indo para o matadouro, porque no sábado tinha feirinha, tem a feirinha. E na feira vende carne, na feira. Então o que é que acontece? Eu via aqueles bois seguindo, a gente olhava de longe, né, não podia ficar perto, olhava de longe e vinha cada um assim, um do lado do outro, certinho, andando em fila e caminhando lá para o destino dele. E aí eu ficava pensando, como é que isso acontece? Por que que isso acontece? E vai tudo certinho. E aí tem aquele equipamento que era colocado num pescoço de um boi, é um equipamento só de madeira que prendia no pescoço de um boi e do outro que estava do lado. Aquilo ali se chama jugo. Lembra que você já ouviu também na Bíblia que fala: não vos ponhais em jugo desigual? Porque não dá certo. Imagine se o jugo do boi, ele não tivesse uma medida correta. Ia um boi na frente, o outro atrás, o que estava na frente iria se cansar porque ia puxar o que está atrás. O jugo, ele e tem uma medida certinha, fica no pescoço de um boi e no pescoço do outro, para que todos andem no mesmo passo. Quando Jesus diz assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, ele está dizendo: todo esse peso que você está carregando, tudo isso que você está tentando levar sozinho, olhe, não faça isso. Tome sobre você, sobre o seu pescoço, o quê? O meu jugo. O que é que significa isso? Que assim como aqueles bois que tinham jugo e caminhavam juntos, Jesus está do seu lado, tem um jugo no seu pescoço, esse mesmo jugo, simétrico no pescoço de Jesus. E aí você vai caminhando nos mesmos passos de Cristo. Isso é prática. Aí o que é que acontece? Eu conheço Jesus, é o meu Salvador, é o meu Senhor, mas olha, não estou aguentando mais a vida cristã. Eu não quero mais seguir a Jesus. Os pensamentos me consomem, eu já pensei em desistir. Por quê? Porque você está tomando sobre si o seu jugo, a sua carga, e Jesus está dizendo: tome sobre você o meu jugo, não o seu. Porque senão no decorrer dessa caminhada você vai se perder, porque não está no mesmo passo. Aí Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, não somente isso, e aprendei de mim. O nosso chamado, independente de posição ministerial, é aprender de Jesus. E isso vale para todo mundo. E olha o nosso tema aí anual, olha só: amá-lo, temê-lo, obedecê-lo, servi-lo. Jesus é o quê? Tudo. E quando a gente tem em Jesus tudo o que a gente precisa, não tem nada no mundo que nos deixe desanimados. Até abatidos, mas como o apóstolo Paulo diz, mas não destruídos. Porque senão fica uma ideia errada de que aquele que segue Jesus é só vida florida. Não é. Quem segue Jesus sabe que é difícil a caminhada, mas que Jesus garante: pegue esse peso, jogue em cima de mim, porque eu vou dar para você o meu jugo. Eu pego a sua carga e te dou o meu jugo. Isso é prática na caminhada cristã. E a gente só consegue aprendendo de Jesus. Como é que ele faz isso? E quais são as credenciais que nos garantem essa chamada? Ele é manso, ele diz: porque eu sou manso e o quê? Humilde de coração.
E aí você está cansado, está desesperado, já pensou em desistir, mas quando você começa a andar como Jesus andou e conhece Ele, Ele diz, e achareis o quê? Para a vossa alma. Notaram aqui também outro detalhe crucial? Irmãos, os nossos corpos, quem já tem uma certa idade, ele já não é mais como antigamente. Não é mais. Eu saí de férias em janeiro. Uma coisinha que eu como, eu perco um buraquinho no cinto. O meu metabolismo não é mais o mesmo de antigamente. Eu como uma tigelinha de açaí de 300 ml, no outro dia a barriga está enorme. Não processa mais como antigamente. Aí eu vou ter que disfarçar. Eu sinto mais sede, eu transpiro mais. Eu saí correndo agora para pegar o cabinho aqui, porque o outro não estava funcionando, o áudio estava ruim na internet. Antigamente eu saía correndo, eu moro aqui perto, eu saía correndo, depois eu pensei, rapaz, olha, Deus, obrigado, o Senhor me abençoou com um carro. É perto, eu vou de carro. Peguei o carro aqui e fui até a rua D, não aguento mais sair correndo como antes. Os jovens vão ter agora esse retiro, muitos deles conseguem ficar a madrugada inteira acordado. Pai velho aqui não consegue mais. Os nossos corpos não são mais os mesmos. Aí Jesus deixa claro o seguinte, eu não vou trazer superpoderes para o seu corpo. O peso que muitas vezes a gente sente nos ombros, que até afeta a nossa musculatura, Jesus diz, olha, isso aí vai até ficar um pouquinho, mas a sua alma terá o quê? Descanso. Sabe o que é isso? É paz na prática. É terminar um dia, mesmo com as lutas, mesmo com as respostas que gostaríamos que os nossos corpos tivessem, mas não tem, mas a gente deita a cabeça no nosso travesseiro e está em paz. Porque estamos no jugo de Jesus, caminhando lado a lado com Ele, as nossas cargas já lançamos sobre Ele, porque Ele disse, lance sobre mim, sem pena e sem medo, a gente lança sobre Jesus, porque Ele garante essa paz de espírito, tanto que Ele diz, descanso para a vossa alma. Por quê? Porque só aquele que é manso e humilde pode trazer descanso para a nossa alma. Irmãos, repare que a gente não é chamado para uma instituição religiosa ou uma doutrina em particular. Nós somos chamados para uma pessoa verdadeira. Essa pessoa é Jesus. É eu ter a certeza que eu estou na igreja, me alegro com meus irmãos, tenho os meus problemas que muitos nem sabem, mas eu tenho a certeza que quando eu sair por aquela porta, que mesmo que ninguém saiba das minhas lutas, eu tenho descanso em Jesus. Eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro, posso até chorar, mas eu digo, Senhor, eu cumpri mais um dia, porque eu estou do seu lado, Senhor. Amanhã tem coisa, não sei nem se vai chegar, mas olha, Senhor, eu sei que o teu jugo está sobre mim, minhas dificuldades estão sobre os seus ombros, e agora vamos caminhar juntos, Senhor. Irmãos, a coisa tem ficado cada vez mais estreita na nossa nação. Vocês viram, não somente na nossa nação, mas em todo o mundo. Vocês viram o que aconteceu lá na Turquia, o terremoto. Hoje eu estava vendo pela manhã, tem um monte de atleta de times profissionais de ponta que estão desaparecidos. Até ontem à noite, às 10h30 da noite, o número de mortos computados eram 28 mil. Até ontem. Mas diz que esse número pode subir desastrosamente. Vai bater o recorde trágico do que aconteceu em 1920, alguma coisa, que foram 32 mil pessoas. Diz que esse número vai passar e muito, é o que eles estão dizendo. Terremotos em vários lugares, pessoas morrendo. Na nossa nação, uma confusão generalizada. Agora tem aí, por conta de uma jurisdição, as escolas elas não podem proibir a linguagem neutra. Vocês viram aí? Linguagem neutra. As escolas não podem mais proibir. Então aquilo que você aprendeu como todos, bom dia a todos que eu dei aqui, o bom dia a todos, isso inclui homem e mulher. Todos é plural. Bom dia a todos, você que nos acompanha de casa, sejam muito bem-vindos. Não, você tem que falar muito bem-vindos, muito bem-vindas, e também será obrigado brevemente a falar todes. Ou nem fale. Aí causa uma confusão. Aí você tem criança pequena em casa. Você conversa. Se você não tem um norte, uma bússola que é Jesus, imagine como é que fica a cabeça das pessoas, até para explicar. Ontem tinha um doutor especialista na área dando a entrevista, doutor em linguística, que isso fere todo um princípio de cultura. Agora imagine, por que eu estou falando isso? Porque eu refletia na mensagem pregada, que seria pregada hoje pela manhã.
O mundo inteiro não tem um norte. O mundo inteiro jaz no maligno. O que é que a gente faz enquanto corpo de Cristo? A gente respeita sempre. O princípio do respeito ele é válido para qualquer nação. Eu vou respeitar o seu direito de pensar diferente. Eu tenho o direito de discordar amigavelmente. Mas olha, eu tenho um norte. A gente tem um norte, é Jesus. E se a gente perde essa referência, a gente fica confuso. E é o que a gente está vendo em todos os lugares do mundo. Temos um chamado, você tem um chamado, Jesus chamou. Você tem que ouvir Jesus, tem que escutar a voz de Jesus e você tem que imitar Jesus. Porque você ainda é luz nesse mundo. Você precisa imitar a Jesus e fazer aquilo que Jesus manda na palavra dele. Porque nós temos, além de um chamado, nós temos uma obrigação. Abra sua Bíblia em 1 João ainda. Vá para 1 João, na verdade, capítulo 2. A parte final do versículo 5 e o versículo 6. Porque se começamos nessa manhã ouvindo a ordem de Jesus, na pessoa de João, declarando aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou, no finalzinho do versículo 5, 1 João capítulo 2, versículo 5, a parte B, porque professar que estamos ligados a Cristo apenas pela salvação, isso não garante uma prática efetiva. Nós temos que reforçar esse testemunho todos os dias. Olha o que diz os versículos. 1 João 2, 5, o finalzinho, e o 6. Nisto sabemos o quê? Que estamos nele. Mas como? Qual é a prova que estamos nele? Aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Ou seja, se eu cumpro a vontade de Deus, se eu exerço o meu papel dentro dessa obrigação, então eu tenho certeza que estou nele, porque eu estou fazendo o que ele manda. Eu achei interessante, estava lendo um desses teólogos que eu gosto muito e tenho como cabeceira, eu não pronuncio o nome, pelo menos o segundo nome dele, para não me enrolar na língua, mas o primeiro nome é William, para facilitar. E aí, em um dos seus artigos escritos, ele escreveu o seguinte, ele disse assim, o apóstolo Paulo nunca, jamais proclamou um Cristo que era Salvador, sem ser um exemplo. O apóstolo Paulo nunca proclamou um Jesus, um Cristo, que era Salvador, sem ser um exemplo. Nem um Cristo que era exemplo, sem ser Salvador. Daí você já tira a diferença do que alguns segmentos religiosos falam a respeito de alguma liderança. Ou seja, para Paulo, para o apóstolo Paulo, o cristianismo era vida. O cristianismo era vida. Mas uma vida baseada numa doutrina. E para as pessoas, somente para as pessoas que aceitam Cristo como sendo, pela graça soberana de Deus, Senhor e Salvador, Ele pode também ser um exemplo. Achei fascinante isso, porque dentro da minha obrigação e responsabilidade como cristão, se eu só professar a minha fé em Jesus como meu Salvador, e digo que Ele é Senhor, mas a minha prática bíblica lá fora, a minha prática cristã não reflete o exemplo de Jesus, é vão o meu discurso. E nenhum dos apóstolos proferiu ensinamento a respeito de Jesus sem uma prática, sem uma mudança de vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo é reconhecido como o maior missionário que a história já pôde evidenciar. Pelo menos revelado nas Escrituras. A gente não sabe se surgiram outras pessoas e só Deus sabe. Mas por quê? Porque ele foi salvo, tinha convicção da sua salvação, sabia que tinha pouco tempo e com a prática no seu caminhar, ele seguiu o exemplo de quem? De Jesus. Se eu sou um crente que professo Jesus como meu Senhor e Salvador, e isso não reflete na minha obrigação de andar como ele andou, eu não posso colocar em prática 1 João capítulo 2, dizer que permaneço nele, mas sem andar como ele andou. Então eu tenho um chamado, Jesus me chamou. Eu tenho uma obrigação, é obrigação, irmãos. Tem uma ideia errada que diz assim, venha como você está. Aí as pessoas dizem assim, mas eu ouvi isso, é tão maravilhoso, olha só, é uma igreja acolhedora. É verdade, venha como está, mas não permaneça como você era.
Muita gente está se achegando, eu vou como eu estou, porque tem que me aceitar mesmo, e continua da mesma forma. Temos obrigações enquanto cristãos, e essas obrigações têm de despertar em mim um sentimento de alegria, porque não é uma obrigação pesarosa. Eu estava falando com a Newton ali na porta. Eu tenho alegria quando chega no domingo. Nós temos aqui atividades oficiais, pelo menos de culto com toda a igreja envolvida. No sábado, culto de oração pela manhã, e no domingo, manhã e noite. É um prazer enorme. Eu fico contando os dias para estar em comunhão com os irmãos na igreja, porque isso é prazeroso, não somente pela obrigação, mas pelo prazer de servir a Jesus na casa dele. Temos obrigações, irmãos. No Novo Testamento, nós, enquanto cristãos, nós somos chamados várias e várias vezes a seguir a Cristo nos caminhos rumo à maturidade cristã. É nessa caminhada que a gente desenvolve essa maturidade. Olha o que a gente encontra nos escritos, na palavra do Senhor, em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 15. Não somente nos escritos de João, mas também de Paulo, de Pedro, que escreveu cartas, mas vamos ver João. João capítulo 13, versículo 15. Olha que coisa maravilhosa nós encontramos na palavra do Senhor. Você tem aí? Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu vos dei o quê? Um exemplo. Jesus deu o exemplo. Para quê? Leia aí. Para como eu vos fiz, façais vós também. Quem lembra aqui de João 13, o contexto? O que era que estava acontecendo? João 13. Lavou os pés, o lava-pés. Lembra do lava-pés? Quem estava lá no lava-pés? Jesus e mais quem? Os discípulos. Lembra lá que Pedro ficou todo eufórico porque não quer, rapaz, fica na tua. Nada disso, Pedro brabo, né, aquele jeitão dele. Aí Jesus diz, olha, você não está entendendo no momento. Você já está limpo, vocês estão limpos. Só precisa lavar os seus pés. Mas a gente se esquece que Judas estava ali também no meio. Judas estava ali. Tanto que no contexto de João, no capítulo 13, se você continuar depois do lava-pés, eles têm um momento ali de cear. E quando eles estão ceando, Jesus diz, olha, um de vocês é o diabo. Uma versão traz. Porque a palavra diabo é enganador, é traidor. Um de vocês há de me trair. E tem aquele burburinho. E aí Pedro diz assim, ó João, você que é mais achegado, pergunta aí a Jesus, será que sou eu? Será que é? Pergunta a ele que ele vai dizer quem é. Fica imaginando a condição de João, mais novo, perguntar, Senhor, aí a Bíblia diz que ele recosta a cabeça no ombro de Jesus e diz, Senhor, quem é que vai fazer isso? Mostra-nos. Jesus de maneira muito clara responde, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, esse há de me trair. Jesus pega o pão, molha no vinho e dá a quem? A Judas. Judas come e sai. A Bíblia diz que ninguém entendeu o que aconteceu ali. Olhe como é a visão espiritual, mesmo com aquele que está caminhando com Jesus. A Bíblia diz que ninguém entendeu o que aconteceu naquele momento. Porque a Bíblia diz, pensaram que como ele era o tesoureiro do grupo, ele foi resolver algumas questões particulares. Mas irmãos, o que a Bíblia nos mostra é que se Jesus, ele lavou os pés do traidor, porque Jesus sabia que Judas iria trair, e mesmo assim lavou os seus pés, quem somos nós para fazer diferente? Aí eu volto naquela questão, existem limites? Existem. Precisamos estabelecer limites? Precisamos, porque senão a gente também morre. A gente estabelece limites, mas sempre que solicitado perdão, sempre que solicitado um lava-pés, a gente tem que lavar, porque Jesus fez, e ele diz, eu vos deixei o exemplo, eu tenho uma obrigação. Olha aí Filipenses capítulo 2, versículo 5, abra sua Bíblia. Filipenses 2, que a gente sinta no momento, é o nosso manual, é a palavra de Deus falando conosco. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, assim como João deixou registrado no capítulo 13, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Filipos, porque já conhecia Jesus, estava caminhando com Jesus, olha a orientação que ele deu para os filipenses, capítulo 2, versículo 5.
Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o quê? O mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Isso aqui é prática. Algumas versões trazem assim, ó: façam aquilo que Jesus fez. A palavra sentimento aqui é atitude. A palavra sentimento significa prática nesse contexto. Tende em vós a mesma prática, o que Jesus fez, sendo Ele o próprio Deus. Dentro do contexto de Filipenses mostra que esse sentimento revela para nós que na prática, Ele sendo Deus, Ele não usurpou o direito de agir como Deus. Pelo contrário, Ele fez o quê? Se esvaziou. O que significa isso? Ele deixou de ser Deus na pessoa de Cristo, na pessoa humana? Não, Ele continuou sendo Deus, mas Ele abriu mão de exercer os seus superpoderes. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Ele poderia transformar as pedras em pães? Poderia, mas Ele se esvaziou, Ele abriu mão. E como foi que Ele combateu a fome física naquele momento? Nem só de pão viverá o homem, citando Deuteronômio, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Ele combateu os seus desafios de maneira dependente do Espírito Santo. Se o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos em Filipos, era porque era possível fazer o mesmo sentimento que havia em Jesus. Cristo fez o que em nosso lugar? Padeceu. Uma outra versão traz: Cristo sofreu no nosso lugar. Fazendo o quê? Deixando-nos. Olha só, não fica só o exemplo deixado, mas a gente precisa fazer alguma coisa, é nossa obrigação. Qual é a nossa obrigação? Para que possamos seguir os seus passos. Ele fez, eu tenho a obrigação de fazer igual. Eu não sei como fazer, eu não sou Jesus. Não é, por isso que a importância de você estar na igreja, de você estar em comunhão, de você ler a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é manual. Como é que eu posso fazer isso? Eu preciso primeiro entender o meu chamado. Jesus me chamou, deixou o exemplo, eu sou chamado. Eu lanço todo o meu fardo nas suas costas, Ele coloca o jugo dele sobre mim. Eu caminho com Jesus de maneira prática, professando a minha fé nele na caminhada. Eu olho para Cristo e vejo que Ele, como Deus, Ele tinha todo o direito de fulminar o mundo inteiro e criar do zero, tudo de novo, mas não fez. Pelo contrário, por amor, Ele deixou o trono de graça e veio aqui, tomou a forma humana. A minha cabeça não consegue compreender um ser divino, sem mancha, sem pecado, assumir um corpo que sente dor, que sente fome, que está sujeito à morte, e Jesus disse: não, eu vou por amor. Vem, faz tudo isso por nós e diz: siga os meus passos. Eu deixei o exemplo, porque senão não vai adiantar proferir, dizer que é cristão sem seguir os meus passos, sem estar seguindo os meus passos. Temos um chamado e temos uma obrigação. Irmãos, seguir a Jesus não é para todo mundo, não é. A Bíblia deixa claro que muitos naquele dia, Mateus capítulo 6, capítulo 7, muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, eu estava na igreja, eu li a Bíblia, eu fiz as minhas orações, eu dizimei, eu participei de eventos. E Jesus vai dizer: olha, eu não conheço você. E esse dia vai ser duro. É por isso que enquanto há tempo, enquanto temos a possibilidade de ouvir a voz de Jesus, nós precisamos olhar para Ele, porque Ele é a nossa bússola. E eu olho para Ele e vejo nas Escrituras todo o exemplo que Ele deixou. Mas não apenas para dizer: olha que coisa maravilhosa, Jesus é lindo demais, é tremendo. Mas e o meu papel? A minha obrigação? Se Jesus é manso e eu tenho um pavio longo, então tem alguma coisa errada e não é com Jesus, é comigo. Meu pavio curto, falei pavio longo. Pavio curto, tem alguma coisa errada comigo. Se a Bíblia diz que Jesus é manso e o fruto do Espírito é pavio longo, é longanimidade,
e eu tenho um pavio curto? Senhor, meu joelho está no chão, vou chorar muito, mas não vou me contentar e me conformar com isso. Eu vou me esforçar, Senhor, porque aquilo que eu não posso fazer, eu sei que o Senhor já está fazendo por mim. Mas aquilo que eu posso fazer, Senhor, eu vou me esforçar como cristão, porque eu tenho um chamado e eu tenho uma obrigação. E nada disso é um peso na minha vida, Senhor. Porque os seus mandamentos, a Bíblia fala, os meus mandamentos, diz o Senhor, não são penosos, não são pesados. É difícil, irmão, seguir a Cristo? É. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa é dizer é fácil seguir a Jesus, não, é difícil. Os mandamentos não são pesados, mas é difícil seguir a Jesus. É por isso que estamos aprendendo ou reaprendendo o grande desafio de andar como Jesus andou. Pai amado e querido, obrigado, Senhor. Obrigado por nos alimentar com a Tua palavra. Não somente nos alimentar, Senhor, com a Tua palavra, mas trazer um vigor espiritual, um ânimo espiritual, Senhor, que mesmo com as limitações dos nossos corpos, a alegria na essência do nosso ser, ela transborda, porque a gente tem um Deus maravilhoso na pessoa de Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, morreu por nós, nos deixou exemplos claros na Tua palavra, e por isso, Senhor, também nós te pedimos perdão porque somos pecadores, salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, mas como a Tua palavra nos alerta, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, mas garante que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, Pai, obrigado, hoje é domingo, primeiro dia da semana, se estamos aqui, estamos ouvindo a Tua voz, é porque é mais uma oportunidade, Senhor, de nos alegrarmos em Ti, porque a alegria do Senhor é a nossa força. As lutas estão aí para todos, o Senhor falou que no mundo teríamos aflições, mas isso não pode impedir o Teu povo de continuar marchando, seguindo em frente, e não somente seguindo em frente, como um peso de responsabilidade, mas com uma alegria tremenda que só o Senhor pode nos causar. E olha, é uma alegria que nos faz lembrar que deixa o mundo confuso, porque essa alegria que vem do Senhor, o mundo não consegue compreender. Obrigado, Pai, por essa manhã de bênçãos, porque fomos alimentados com a Tua palavra, e também, Senhor, te pedimos que o Senhor nos leve em paz e segurança aos nossos lares, e que à noite, Senhor, possamos estar juntos mais uma vez em família, adorando o Teu santo nome. Nós oramos, gratos no nome de Jesus. Amém e amém.